Anuário Espírita de 1986. Cora Coralina. Não tenho medo da morte. Morta serei árvore, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes enlaçadas nas folhas de meu berço são as cordas quebradas de uma lira. Enfeitai de folhas verdes a pedra de meu túmulo, num simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia do seu cântico, na música de seus versos. Cora Coralina, desencarnada em 10/4/85, aos 96 anos. Com esses versos, a menina poetisa de 96 anos despede-se de sua longa passagem pela terra. Cora Coralina partiu sem dor e sem medo. Deixa-nos um patrimônio de 3 livros publicados. Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais, 1965. Meu livro de cordel, 1977. Vintém de Cobre, 1983. E o exemplo de uma vida vivida com otimismo. Venho do século passado e tenho comigo todas as idades. Estou vivendo o melhor tempo da minha vida. A vida é boa. E o melhor da vida é o trabalho. Cora Coralina nasceu Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, em 1889, em Goiás Velho. Começou a escrever versos aos 14 anos, mas só publicou o seu primeiro livro aos 75 anos de idade. Foi uma longa espera e neste intervalo ela casou, criou seus filhos e fez muitos doces. Sua lucidez, sua coragem e seu otimismo tornaram-se marcas inconfundíveis. A velhice não assustou Cora Coralina. As muletas que foi obrigada a usar depois de uma queda mereceram dela um belo poema. O reconhecimento maior do valor de Cora Coralina veio no ano passado, ao receber o troféu Juca Pato como a intelectual do ano. A morte não a assustou. Não tenho medo da morte. Ser velho não significa morrer antes dos demais. Idade não significa exatamente morte. Há uma passagem bíblica que diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Vamos ver como serão essas outras. Folha Espírita, São Paulo, maio de 1985. Irmãos que regressaram ao plano espiritual. Desencarnou aos 5 de março de 1985 em Brooklyn, Nova York, o confrade José Marim. Era o presidente do Centro Espírita Kardec. Box 444, Williamsburg, Brooklyn, Estados Unidos da América. Incansável na promoção do estudo e difusão do espiritismo. Traduzia para o inglês e espanhol as obras de Allan Kardec, Leon Denis, Emmanuel e outros mensageiros, distribuindo-as a todas as principais regiões dos Estados Unidos da América e outros países. Era também escritor, deixando em outros livros poesia dos espíritas, sinfonia lírica, como escrever novelas. Há poucas semanas traduziu e mandou imprimir em inglês, francês e espanhol em mensagens que intitulou Creio, com trechos de livros de Allan Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion e Amália Domingues Soler. Seus companheiros já anunciaram que vão prosseguir na consecução de seu programa, inclusive com as reuniões públicas de estudo do Centro Espiritista Kardec. Alfredo Miguel dos Santos. Era natural da cidade do Cabo, Pernambuco, onde nasceu aos 24 de agosto de 1902. Filho de Miguel Inácio dos Santos e Dona Alexandrina Maria de Conceição, teve sua infância marcada sobretudo pelas dificuldades. A difícil situação familiar não lhe permitiu ir além do 3º ano primário, o qual se viu obrigado a abandonar para ajudar no sustento da família. Exerceu a eternidade inúmeras profissões, as mais humildes. O tempo disponível dedicava-se aos livros. Foram eles, por toda a vida, seus inseparáveis companheiros até o seu último dia na terra. Com esforço e tenacidade, conseguiu vencer as dificuldades, tornando-se autodidata. Exerceu o cargo de secretário da Prefeitura Municipal do Cabo em 1937, depois de deixar Pernambuco e trabalhar algum tempo em João Pessoa, na Paraíba. Veio para Salvador, na Bahia, onde fixa a residência em caráter definitivo.
Passou a trabalhar na Secretaria da Fazenda, onde exerceu as funções de fiscal das rendas estaduais, até 9/2/1966, quando se aposentou. Colaborou em diversos jornais e periódicos do Brasil e do exterior por mais de meio século, batalhou na imprensa espírita, foi também conferencista e algumas vezes poeta. Publicou diversos livros, esboço histórico do espiritismo, As Heroínas de Radziwiłł, Tese das Vidas Múltiplas, Apologia da Prece, Comunicação e Reencarnação, Fenômenos Anímicos e Espíritas. Ao falecer, tinha pronto, esperando apenas fixar a data para o lançamento, Estranhos Fatos Supranormais, edição do Departamento Editorial do Instituto Maria, em Juiz de Fora, Minas Gerais, ao qual doaram os direitos autorais, como fizeram sempre em todas as demais obras, no prelo, aos cuidados da editora espírita Meimei, em São Luís, no Maranhão, deixou temas doutrinários. Interessante notar que preparava ainda aquele que dizia ser o seu último livro, Ponto Final. Este volume ele o concluiu em 10/3/85, dia do seu desenlace. Após ter saído da rua para cortar o cabelo, eis que retorna para casa, pois achara cheio o transporte. Retoma a feitura do livro, organiza tudo, escreve de próprio punho um bilhete recomendando arrumar essas coisas nos devidos lugares e acrescenta sobre o título da obra: com este livro encerra as atividades um escritor espírita. Almoça normalmente, ouve rádio horas depois, queixa de forte dor no peito esquerdo. Eram 17h40. Minutos depois, às 18 horas, vitimado por infarto do miocárdio, partia para outro plano. Deixa vaga a cadeira número 14 da Academia Castro Alves de Letras, onde em 1975 substituiu Antonino Rocha. Deixou a viúva, a senhora Maria Amélia de Oliveira, e 9 filhos, 28 netos e 12 bisnetos. O professor Banerjee deixa o mundo físico. Uma das mais recentes fotografias do professor Banerjee é ao lado de sua esposa, Mr. Margit, que também muito lhe auxiliava em suas pesquisas e publicações. Desencarnou em Los Angeles, 18 de maio de 85, vítima de um fulminante colapso cardíaco. O professor Hermendranath Banerjee, conhecido pioneiro da investigação dos casos sugestivos de reencarnação, denominados por ele de memória extracerebral, comunicou-nos a sua esposa, Mr. Margit Banerjee, por correspondência enviada da Índia, em 11 de julho de 85, descrevendo o desenlace às 20h50 daquele dia, quando, recostado no leito, vendo televisão ao seu lado, sofreu colapso cardíaco. O professor Banerjee, nascido em 31/10/1931 na cidade de Rajasthan, Índia, completou seus estudos na Universidade de Agra, onde graduou-se. Era pós-graduado em filosofia pela Universidade Allahabad em 1953. Foi chefe do Departamento de Filosofia da Universidade de Punjab e depois da Faculdade Federal de Siddhartha, em Rajasthan. Fundador e editor em 1958 da Revista Indiana de Pesquisa para Psicologia. A partir de 1963, assumiu a diretoria do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, considerado o primeiro desse gênero no mundo. Em 28 de dezembro de 1967, visitamos o professor Banerjee em Jaipur, Índia, onde residia à frente da Universidade de Rajasthan. Na época, o professor Banerjee nos informou que há 14 anos iniciara em caráter pessoal as pesquisas de casos sugestivos de reencarnação, vindo depois a ser convidado pela universidade para dar continuidade aos seus trabalhos. Verificamos que naquela época, cerca de 2.000 processos de investigação achavam-se catalogados em diferentes fases de pesquisa. Entre eles, cerca de 500 casos achavam-se já bem documentados. O professor Banerjee, a convite do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, esteve por 2 vezes no Brasil, em meados de 71 e em novembro de 81. Nessas ocasiões, realizou várias conferências públicas em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e Porto Alegre. O professor Banerjee
como pioneiro do mundo da pesquisa sistemática da reencarnação, declarou-se na sua última visita ao Brasil que, só após o transcurso de 25 anos investigando casos sugestivos, rendeu-se aos fatos, admitindo o renascimento como fenômeno natural da humanidade. A Folha Espírita, em revista lançada em 1977, publicou importante entrevista que o professor Banardi teve com Chico Xavier em São Paulo. Reunimos nossos sentimentos de fraternidade e carinho ao professor Banardi, endereçado ao seu espírito, as nossas homenagens e agradecimentos pela grande colaboração que prestou em nosso país, despertando as criaturas para o conhecimento dessa perspectiva ampla de nossa caminhada evolutiva, que se constitui no princípio da reencarnação. Anuário Espírita de 1986. Lições de fé e perseverança na vida de Eurípides Vieira Alves. Após longa enfermidade, regressou à vida maior o derrotado companheiro Eurípides Vieira Alves, Alipinho na intimidade, nascido em Igarapava, São Paulo, a 20 de 10 de 1923, desencarnou em sua própria terra natal, em 9 de 7 de 1985. Desde a mocidade, ele primiu pela perseverança nas tarefas doutrinárias, prestando eficiente colaboração em todos os setores de trabalho do Centro Espírita Luz, Caridade e Amor, de Igarapava, tais como evangelização infantil, palestras, passos, desenvolvimento mediúnico, desobsessão. Ao desencarnar, ocupava a vice-presidência dessa instituição. Alipinho também dedicou-se com entusiasmo às atividades da Juventude Espírita Eurípides Barçanufo, desde a sua fundação, em 1949. No seu grupo teatral, foi nos primeiros anos artístico, tempos depois, com a desencarnação de Aristide Neri, assumiu a direção do mesmo, exercendo as funções de ensaiador, cenógrafo e montador. Durante muitos anos foi o mentor dessa juventude. Em sua própria oficina de ourivesaria, sempre atendeu fraternamente pessoas necessitadas, orientando-as à luz do Espiritismo, realizando, como ele dizia, a cura pelo esclarecimento. Um mês antes de sua libertação, fizemos uma derradeira visita ao companheiro querido. Já estava caquético, minado por um câncer de estômago. Fomos então informados pela sua dedicada esposa, Aparecida, que ele continuava sereno, sem a mínima revolta. Desde o início da enfermidade, rememoramos com os familiares uma reunião espírita de nosso conhecimento, realizada no início da doença, quando um dos mentores espirituais esclareceu a Alipinho: essa doença foi escolhida por você mesmo. Tenha paciência e fé. E o nosso amigo, mesmo em condições físicas precárias, alimentado por sonda ali naquele leito de dor que o retinha há vários meses, continuava seguindo rigorosamente a instrução espiritual. O nosso último diálogo com Alipinho merece registro. Aproximamos para falar o mínimo possível, pois o seu cansaço era evidente. Recordamos de relance nossos encontros construtivos e fraternos em Igarapava, a cada 2 a 3 meses, quando o tema central era o progresso da nossa querida doutrina, especialmente as últimas novidades da divulgação. E naturalmente as nossas poucas palavras versariam sobre o mesmo tema. Contei-lhe então os últimos lançamentos do ID, o progresso das feiras do livro espírita, e ele nos respondeu-nos com grande esforço. Muito bem, livro espírita é luz que precisa ser difundida cada vez mais. E na despedida final, ao procurar transmitir-lhe algumas palavras de consolo e bom ânimo, a cada frase proferida por nós, ouvimos uma só resposta, curta e incisiva, que sintetizava toda a fé que animava aquela alma valorosa: Deus é bom. A desencarnação de Eurípides foi registrada no Jornal de Igarapava, edição de 30 de 7 de 1985, através do belo e comovente artigo do confrade Jorgides de Oliveira, intitulado Até Logo, Alipinho, do qual transcreveremos o seguinte trecho. Para nós, os seus companheiros de lides doutrinárias, mas principalmente para aqueles que foram seus companheiros diretos em seu próprio lar,
Como sua dedicada e exemplar companheira e os filhos e netos, Alipinho deixa um legado imensurável. Sua fé inabalável e a confiança irrestrita no Criador dos mundos. Alipinho construiu em torno de si um mundo de espiritualidade, uma auréola de paz, de compreensão, de mansuetude, resgatando débitos, pretéditos e acumulando bênçãos espirituais que lhe permitisse provar, nos últimos meses de sua existência, o cálice de uma dor atroz, sem jamais blasfemar, sem nunca revoltar-se contra os desígnios da providência, porque compreendia que a dor física é uma bênção quando suportada com resignação e fé. Mas como resignar-se, como ter fé, se não sabe, porque sofre? Pergunta. Alipinho sabia, por isso resignou-se. Sabia que seu espírito estava sendo temperado e seus dias de lutas terrenas muito pouco representavam ante a eternidade da alma. Alipinho sabia ainda que estava colhendo o fruto de semeaduras passadas, sabia, portanto, a que veio nessa existência. Mas sabia ainda que a semeadura desta vida teria uma escolha futura, teria uma colheita futura. E semeou a paz, compreensão, humildade, fé e amor. Luiz Gomes da Silva. Aos 94 anos, no dia 31 de junho de 1985, em São Paulo, retornou à espiritualidade Luiz Gomes da Silva. Tivemos a felicidade de tê-lo como nosso genitor nessa existência terrena, nascido aos 28 de março de 1891, filho de Isidoro Gomes da Silva e Joaquina de Jesus, em Funchal, Ilha da Madeira, no local então chamado Freguesia de Santo Antônio, bairro das Preces. A missão de papai não estava, porém, circunscrita ao Centro Espírita Maria de Nazaré, do qual foi sócio fundador. Ele pensava nos jovens. Em 22 de maio de 1932, fundou a União da Juventude Espírita do Distrito de Santana. Mais longe ainda ele precisava ir. E em 9 de março de 1937, com Sebastião Maggi da Fonseca, funda a Aliança Espírita de Propaganda e Caridade, com a finalidade de difundir a doutrina e uniu os centros através de visitas aos mesmos, das quais destacava-se a necessidade do estudo das obras básicas. Quando surgiu a USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a aliança a ela tornou-se adesa, colaborando nas suas atividades. Continuou, porém, editando o jornal A Aliança, por constituir sempre mais um veículo na divulgação do Espiritismo. Autodidata, graças ao que muito leu, colaborou sempre com a Aliança, com artigos muito apreciados. Além disso, escreveu um sem número de trabalhos doutrinários, lidos antes das sessões práticas do Centro Espírita Maria de Nazaré. Ocupou vários cargos na diretoria do Centro desde 1923 e sempre em todos atuantes. Em fevereiro deste ano foi reeleito vice-presidente. A ele somos gratos pelo exemplo de retidão de conduta, pelo amor que nos dedicou e que temos certeza de continuar a nos dedicar no plano espiritual onde ora se encontra. São Paulo, agosto de 1985. Pioneiros da propaganda espírita no rádio. O advogado Dr. Henriques Andrade, 1889-1968, escritor e orador espírita, foi presidente da antiga Liga Espírita do Brasil, de 1933 a 1936, e fundou no Rio de Janeiro, em 1932,
O periódico Mundo Espírita, atualmente órgão da Federação Espírita do Paraná. Caibá Chuta é tido por toda a família espírita como um precursor da divulgação espírita pelo rádio, mas o bem da verdade histórica, ele pode ser considerado um dos pioneiros, mas não precursor. Em carta ao próprio Schutel, dirigida Henrique Andrade, no Rio de Janeiro, além de animá-lo ao prosseguimento das palestras radiofônicas, fez um relato de sua experiência pessoal no campo da radiofonia já em 1932, 4 anos, portanto, antes de Schutel, e devido à importância do documento que restabelece uma parte da nossa história, reproduzindo na íntegra e na ortografia da época. Rio, 10 de maio de 1937. Meu caro Caibá, muita paz. Só hoje, aproveitando uma pequena folga que venho, cumpri o meu dever de lhe agradecer muitíssimo a sugestão que me enviou para a formação aqui do Departamento de Propaganda pelo rádio. Primeira página da carta de Henrique Andrade, endereçada a Caibá Schutel. Como meu bom amigo, eu também sustento a opinião de que o melhor meio de propaganda na hora agitada e rápida que vivemos é o que se faz através do espaço, pelas irradiações radiofônicas. Não há dúvida nisso. Hoje, rara é a casa que não tem uma instalação de rádio. Rara é a casa em que todas as noites, durante e após o jantar, não se ouça pela transmissora do rádio música, discurso, notícias sensacionais e outras vezes desagradáveis. Assim, eficientíssima será sempre a propaganda de nossa doutrina pelo rádio, desde que ela seja feita silenciosamente, com critério e versando assuntos que possam interessar os que não são espíritas, despertando-os para o conhecimento da doutrina. Eu tive a grande ventura de ser o primeiro que assim trabalhou aqui na propaganda da doutrina. Falei durante 2 anos consecutivos, através do microfone da Rádio Educadora sobre Espiritismo. Durante toda a Revolução de 1932, quando a censura sobre as rádios era tremenda, eu não parei uma só noite de falar, a despeito mesmo de várias ameaças que recebia de ser assaltado à estação por dificultar a irradiação de São Paulo. Posso afiançar-lhe que falei mesmo entre metralhadoras e Força Armada. Depois a direção da Educadora entendeu de não mais permitir que eu falasse gratuitamente, alegando dificuldades. Consegui falar como parte de uma propaganda particular, porém apenas 3 ou 4 vezes, porque a ordem superior era não falar. Tentei pagar o que me fosse exigido por 1/4 de hora, mas tudo em vão. Passado alguns meses, fiz nova tentativa, mas ainda em vão. Hoje, ainda há pouco tempo, tive uma esperança que logo se desvaneceu. O clero aqui tudo faz para evitar que a luz se levante. Certa vez o proprietário da oficina em que é impresso o nosso Mundo Espírita foi convidado por um ilustre reverendo a não mais imprimir Mundo Espírita, sob a promessa de lhe ser dado novas impressões de maior valor e melhores resultados. Felizmente, o proprietário da oficina soube responder que era negociante e não podia recusar trabalho que lhe compensasse o seu capital. Vê, pois, o meu querido amigo, que por enquanto nada poderemos fazer, mas espero e creio que em breve essa compreensão clerical arrefecerá, para permitir que possamos mostrar a luz a quantos nos queiram ouvir. Aproveitando o ensejo, junto lhe envio 24.000 cruzeiros para a reforma da minha assinatura da revista, que cada vez mais se impõe como gênero de primeira necessidade em todas as boas bibliotecas. Aceite o meu estimado confrade e muito amigo, um afetuoso abraço do seu. Muito grato, Henrique Andrade. Esse fato, no entanto, não obscurece o método de Schutel, que, numa época de tanta tirania clerical e nos primórdios ainda da radiofonia,
compreendeu um instrumento valioso que eram as ondas hertzianas por meio de uma propaganda doutrinária. Suas conferências radiofônicas neo-espiritualistas foram levadas ao ar pela Rádio Cultura de Araraquara, de 19 de agosto de 1936 a 2 de maio de 1937, no total de 15, enfaixadas posteriormente em livros sob o mesmo título. Também realizou algumas conferências radiofônicas em Sorocaba e teve uma tentativa frustrada de realizá-las em São Paulo, juntamente com a reprodução de um disco em que foi gravada uma sessão de materialização com voz direta que ele recebera na Europa, conforme se deduz desse fragmento de carta enviada de Caetano Mero para Schuttel em 21 de 10 de 1937. Obediente ao seu pedido, procurei várias estações de rádio desta capital. É uma lástima, meu amigo. Estão todos sob o domínio clerical. Não aceitam irradiações espíritas de jeito nenhum. O gerente de publicidade da Rádio Difusora é nosso confrade e tive o prazer de o saber agora. Quando buscava alugar meia hora para a irradiação do disco, ele disse-me que o domínio clerical é completo e os proprietários das estações mandam menos que o clero. Disse ele que o próprio governo manda pouco, pois que também sofre influência clerical. Diz mais que os candidatos precisam propagar aos quatro ventos que são católicos, que farão um governo católico, pois do contrário o clero os boicotam imediatamente. Boicotado pelos padres, o candidato não vai mais, e isso é uma grande verdade. Espiritismo então é taxativamente proibido de ser irradiado. Nas primeiras vezes que o rádio de Araraquara Nas primeiras vezes que foi à rádio de Araraquara para apresentar seu programa, Caibá sofreu um princípio de oposição do vigário local, que levava os marianos para vaiarem-no à saída da emissora. Porém, quando o Schuttel aparecia na porta, sua altivez, seu magnetismo e seu respeito despertava nas pessoas, fazia o grupo emudecer-se. O que é o Espiritismo? Por Monsenhor Henrique Maria Dubuque, arcebispo católico apostólico de Barquisimeto, Venezuela. É um fato de todos conhecimento que a atual humanidade sofre hoje de uma profunda inquietação. Em toda parte se ouve dizer: necessitamos algo mais do que através do século disseram e ensinaram. Experimentamos a necessidade de verdade e de amor. É indubitável que estamos pisando nos umbrais de uma nova era. Há algo que se agita no coração do mundo. Todos esperamos um algo superior, que nos redima, que nos eleve, que nos instrua, que nos faça melhores. A humanidade atual experimenta as dores de um grande parto. Esta um tanto desorientada com referência à individualidade desse grande algo superior, com o que sonha, que deseja e espera veementemente, mas a agitação persiste e instintivamente sabe que algo muito grande se aproxima. Há um desejo infinito de paz, de tranquilidade, de harmonia, de convivência aceita e pacífica, de mútuo auxílio, de cordialidade. Em uma palavra, de verdade e de amor. Dizia um grande pensador do século V que nosso coração está feito para descansar em Deus, e quando não tivermos Deus em nós, nossos corações estarão inquietos e descontentes. Parodiando esse gênio, podemos dizer que a humanidade está feita e preparada para a verdade e o amor. Enquanto não conseguir viva estes supremos ideais, estará inquieta, descontente, desequilibrada, movediça e inconformada. A agitação humana é universal, todos aspiram a uma independência desmedida. Todos engendram ódio, egoísmo, inveja e má vontade. É o império do Omnilupus. Por que esta anomalia universal? Pergunta. A humanidade parece uma criança inconsciente. Quando esta necessita algo, chora, sapateia, grita, fica inquieta, desagradável, até que a mãe ou a ama acerta dar-lhe o que quer.
Então se aquieta e sorri, o que falta à humanidade inteira é verdade e amor. Dizia um grande talento francês, ele faz leve. Acho que ele está falando aqui do Eliphas Levi. Ou não. A humanidade se ilumina e progride com a verdade, mas só se salva com amor. Constantemente aparecem na Terra novas seitas e confissões religiosas. No princípio são acolhidos com entusiasmo. Os agentes ávidas de verdade e amor instintivamente supõem que esta lhe traga o objeto de suas eternas aspirações, mas algum tempo depois as multidões vão se retirando desalentadas, porque se sentiram fraudadas. Não era o que esperavam, era a mesma coisa rotineira e vestuosa de todos. E aquele templo fica quase vazio, e essa multidão humana volta a cair no marasmo, na desilusão e no desencanto. Faz pouco mais de meio século que no ocidente do mundo está tomando certo auge um fenômeno sociológico de caráter puramente espiritual que arrastou para si milhares e milhões de seres humanos. Entre estes homens de ciência e de grande saber como Crookes, Hills, Hislop, Dennis, Ravalli, Gelley, Muses, etc., que com o nome de espiritismo se impôs em muitas nações avançadas. Este nome, espiritismo, está muito desacreditado em algumas nações ocidentais, por culpa de muitos espíritos ignorantes e audazes que se deram a certas práticas que não entenderam, que interpretaram mal e ainda abusaram em alguns fatos rudimentares. Queremos dar luz ao público sobre o referido fenômeno. O espiritismo não é uma superstição, nem uma bruxaria, nem muito menos um pacto diabólico, já que o tal diabo não existe, como entende a massa católica. O espiritismo genuíno é uma ciência, uma doutrina e se sequer uma filosofia que ensina fundamentalmente a existência de um Deus infinitamente bom, a imortalidade da alma, do espírito. O amor ao próximo como irmão, a necessidade da santidade, da vida como a ausência absoluta do egoísmo, do ódio, da inveja, da calúnia e murmuração, da desconfiança em Deus e de toda a má vontade contra o próximo. O espiritismo não consiste unicamente na comunicação com os mortos de além-túmulo. A comunicação com esses mortos que estão mais vivos do que nós, os terrenos, é das ínfimas expressões do verdadeiro espiritismo. O erro dos espiritistas modernos consiste em reduzir o espiritismo a essas manifestações de além-túmulo e descuidar da doutrina espírita, que é essencialmente cristã e filosófica. Daí as superstições e o natural desdém da gente séria. Mas quando todos tenham penetrado no cerne do espiritismo, quando se convençam com um estudo sério e profundo, que se trata de uma ciência muito espiritual, que não é uma religião, nem uma seita, mas uma doutrina elevadíssima, que faz em todas as disciplinas do espírito, que ensina ao homem a ser autenticamente bom, porque não sabe enganar, nem deseja mal aos demais, nem mentir, nem invejar, nem maldizer, nem ser egoísta ou injusto, avaro, inconformado com sua sorte, mas que ensina a todos a amarem sinceramente a Deus e a confiar-lhe, a amar o próximo como a irmão, porque todos somos filhos de um mesmo Pai e fazemos tudo para todos, a fim de agradar ao nosso Pai Celestial, a sermos humildes e mansos de coração, como Jesus ensinou, a aceitar resignadamente a inevitável dor humana e explicá-la de modo racional, a corresponder ao mal com a abundância do bem. Enfim, a cumprir fielmente o decálogo e atualizar sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, quando os agentes de critério sadio tenham os convencido destas realidades espirituais. Então todos se voltarão para o Espiritismo como uma doutrina plena de verdade e de amor, infinitamente consoladora e uma segurança de esperança para toda a humanidade. O Espiritismo não é moderno, é tão velho como a humanidade. Os antigos escritos de todas as nações, ainda as mais arcaicas, mencionam o Espiritismo, que sempre esteve ao lado da humanidade para instruí-la sobre esta vida e a outra, consolá-la e sustentá-la na tremenda luta pela existência. O Espiritismo se relaciona com todos os conhecimentos antigos do ocultismo, esoterismo, alta magia ou sabedoria, a cabala hebraica, a ciência egípcia e muitas outras analogias com a grande teosofia, que combate o materialismo e desperta aspirações religiosas.
formar núcleos de fraternidade universal, sem distinção de nacionalidade, religião, sexo, posição social, casta ou cor. Sem dogmas nem imposições, buscar a verdade livremente, ensinar uma filosofia que faz a vida inteligível e demonstrar que a justiça e o amor são os iguais, são os guias da evolução humana, colocar a morte no seu verdadeiro lugar, como um incidente periódico em uma vida sem fim, que abre as portas para uma existência mais real e bela, desenvolver ao mundo a ciência do espírito, ensinar o homem a conhecer a si mesmo e a caminhar por sendas que Deus aprova e quer. São objetivos e inspirações comuns à teosofia e ao espiritismo. Há um espiritismo vulgar que não é científico, é um espiritismo esotérico que não vai além da pretensa comunicação com amigos pessoais que se alimentam da curiosidade e da mera exibição dos fenômenos, que só busca a satisfação material dos seus apetites ou de lucros pessoais que se materializam em tudo. Desta classe de espiritismo não falamos, nem queremos saber nada. A verdadeira ciência esotérica do espiritismo, diz Station Moses, é muito extraordinária, e tão extraordinária como valiosa. Desta falaremos aqui. Há sem dúvida dois perigos principais na prática do espiritismo: os médios e os espíritos comunicantes. Os médios podem enganar-se e auto-enganar-se. Quando aos comunicantes deve saber-se que há milhares e milhões de espíritos desencarnados que são embusteiros, soberbos, pretensiosos, burlões, perversos, ignorantes e de baixa ralé. Esses espíritos que atualmente povoam o espaço são os mesmos espíritos que animaram os homens desta terra, que aqui foram ignorantes, analfabetos, superficiais, enganadores, perversos e algumas vezes apaixonados. Em suma, sem evolução espiritual alguma, são muito peões, camponeses, servos, gente de baixo extrato social, arrependidos, blasfemos e cheios de complexos. Sabemos que o espírito, ao desprender-se do corpo no fenômeno que chamamos morte, vai para o espaço tal como o céu da terra, e no espaço permanece por muitos anos e também por séculos, no mesmo estado de ignorância e também de má inclinação em que desencarnou. Destes há muitíssimos vagando no espaço, e são os que primeiramente se apresentam em qualquer sessão imprudente de espiritistas que fazem as evocações. Estes espíritos se comprazem em burlar, enganar aos humanos, e se os humanos são ignorantes e imprudentes, tornam-se vítimas de mentiras e enganos desses maus espíritos. Para ter uma ideia adequada e um conhecimento perfeito do espiritismo científico, honorável e esotérico, se necessita, além de um alto poder mental, de uma preparação científica muito dilatada e muito profunda, porque o verdadeiro espiritismo está intimamente relacionado com quase todas as ciências que o homem atual cultiva, sobretudo filosofia, epistemologia, psicologia, astronomia antiga e moderna, astrologia, história, teodiceia e teologia. São as ciências que podemos chamar de preliminares para o exato conhecimento do verdadeiro espiritismo. Em Caracas há muitos centros espiritistas, todos dirigidos por pessoas honradas e altruístas, mas não temos conhecimento de sua dita competência científica. No Brasil há universidades, hospitais, asilos e outros institutos beneficentes espiritistas, além de eminentes homens de letras que dão impulso ao espiritismo. Ali apareceu o espiritismo com sua face radiante de verdade e amor ao próximo. Oxalá que entre nós o espiritismo perca esse caráter de mero fenomenismo e que, desaparecendo entre nós a curiosidade, a vaidade, a superficialidade, se nos apresenta com essas duas deidades nazarenas, verdade e amor. Nota da redação, Anuário Espírita de 1986. Traduzimos e transcrevemos o artigo acima em homenagem à coragem do seu autor. Na verdade, salvo alguns enganos do articulista e a natural limitação do seu pronunciamento, tendo em vista a sua situação, soube valorizar a doutrina espírita, sentindo-lhe
a essência cristã e o seu papel revolucionário visando a transformação do homem, quando a humanidade já experimenta as dores de um grande parto, o da nova era. Sobre o assunto, remetemos o leitor às matérias publicadas no Anuário de Espírito de 1983 e 1985, neste número do artigo Espiritismo com Jesus. Videodiscos, primeiros no além, depois na terra. Conta-nos Camilo Cândido Botelho, pseudônimo do célebre escritor português, desencarnado em fins do século passado, em seu livro Memória de um Suicida, que após permanecer muitos anos no Vale dos Suicidas, região umbralina de grande sofrimento, foi transferido juntamente com outros companheiros ao Hospital Maria de Nazaré, por abnegados obreiros da Legião dos Servos de Maria, em caridosa expedição de resgate. Antes do ingresso no hospital, a caravana de necessitados foi conduzida ao departamento de vigilância para o devido reconhecimento e matrícula. Assim, Camilo descreveu sua interessante experiência nesse departamento. Conduzidos a um pátio extenso e nobre, que lembraria antigos claustros de Portugal, fomos em seguida transportados em pequeno grupo de 10 individualidades para determinado gabinete onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos de registro. Ali deixaríamos a identidade terrestre, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo, como o local que jazeram os despojos, caso o recém-chegado não estivesse em condições de responder. O chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabava de desempenhar. Tão árduo trabalho em torno de toda uma falange levara, quando muito, 2/4 de hora, porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbuns animados de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. Tais álbuns reproduziram até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com o admirável maquinismo apropriado ao feito, exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens nele existentes e que devem ser retidos e conservados. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada. As imagens emitidas por nossos pensamentos no ato das respostas às perguntas formuladas seriam captadas por processos que, na ocasião, escapavam à nossa compreensão. Como os leitores podem perceber, a transcrição acima de um livro lançado em 1955, entregue à editora em 1954, mas recebido muitos anos antes, a partir de 1926, conforme esclarecimento da médium na introdução do mesmo, com a informação da existência no mundo espiritual, nas esferas mais próximas do planeta, de discos singulares que gravam a imagem e som, motivada pelo recente lançamento no Japão e nos Estados Unidos de um aparelho a laser que reproduz discos de vídeo e de áudio. Lembrando que o primeiro e mais simples videodisco foi lançado em 1981. Diz a revista Video News ao anunciar essa novidade. Depois dos CDs, toca-disco que no lugar das tradicionais agulhas utilizam feixes de raio laser, a mais recente novidade no exterior é o CLD, Compacto Laser Disco, aparelho capaz de produzir tanto som como imagem utilizando o laser. Um único feixe de raios laser faz a leitura do som e da imagem. Imagem e som com o laser. A última atração no Japão, um aparelho a laser que reproduz discos de vídeo e de áudio.
No grande futuro, quando a humanidade terrestre estiver em melhores condições morais, a ciência apresentará outros notáveis avanços e novos aparelhos muito mais importantes estarão ao nosso alcance, especialmente aqueles relacionados com as funções do espírito já utilizadas no plano espiritual, como descrito por Camilo, que fotografa imagens mentais. E também é oportuno lembrar em nossas rápidas considerações a afirmativa do assistente Aulus ao se referir ao psicoscópio, pequeno e sensível aparelho capaz de analisar as vibrações da alma. Esperamos esteja mais tarde entre os homens. Do livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, Francisco Xavier. E o esclarecimento do espírito Dr. Bezerra de Menezes em longa mensagem recebida por Chico, a 11 de maio de 1971. Médio Chico Xavier, do livro Médio Chico Xavier, Meu Século de Trabalho, Elias Barbosa. Quando se procedia num trabalho de pesquisa à obtenção do eletrocefalograma do referido médio, tempos virão em que fotografareis os mais íntimos estados da alma, e então toda a vossa patologia sofrerá profundas renovações. Esperemos amando ao próximo e pesquisemos construindo a felicidade comum. A evolução da ciência acompanha o infinito, mas a força do amor é e será constantemente a presença que lhe garantirá rumo certo para a edificação na terra, da terra melhor e do homem mais feliz, sob o patrocínio das leis de Deus. Anuário Espírita de 1986.